Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Hoje é domingo, 7 de março, e eu estou apresentando aqui o segundo episódio da série Brasil, Razões para Acreditar. Essa série foi idealizada a partir do fato de que muita gente tem problemas em ver os conteúdos da Revolução Industrial Brasileira porque se sente deprimido, achando que o Brasil morreu e acabou. E não é bem verdade. Existe uma série de potencialidades socioeconômicas muito grandes, escondidas, dispersas e às vezes bloqueadas pelo imenso território do Brasil, e que eu, por ser uma pessoa muito preocupada com esses assuntos, gosto de ir lá estudar, conhecer, tentar pesquisar, e nessas minhas pesquisas acabei percebendo muitas dessas potencialidades, e reflito sobre maneiras de desbloqueá-las, maneiras de ativá-las para que elas possam servir à sociedade, gerando desenvolvimentos socioeconômicos locais. Então é sobre isso essa série. E hoje, assim como no primeiro episódio, domingo passado, a série é todo domingo, assim como no primeiro episódio do domingo passado, eu falei sobre como o Brasil deve encontrar as suas inteligências coletivas para produzir empreendimentos coletivos capazes de gerar riqueza social e econômica localmente. Hoje eu vou sair um pouco do abstrato e vou começar a entrar em estudos de caso mais concretos, e aí, graças a um amigo que eu fiz aí com a Revolução Industrial Brasileira, chamado Felipe Lotti, um pesquisador lá de Niterói, do Rio de Janeiro, cidade vizinha onde eu nasci, eu vou abordar um tema que ele estuda e que ele me passou algumas informações, eu achei muito interessante, já pensava sobre isso também, e juntos a gente acabou sintetizando uma proposta para reinventar a economia do futebol. Sim, a economia do futebol. O futebol é disparadamente o esporte mais popular no Brasil, como todos sabem. Todo mundo também sabe que existem clubes de futebol aos milhares pelo Brasil. É muito estreita a visão de que o futebol se limita aos 4 grandes do Rio, aos 4 grandes de São Paulo, aos 2 grandes de Minas, aos 2 grandes do Rio Grande do Sul, etc. Essa é a visão do futebol que, na verdade, está implementando um modelo de exclusão. Um modelo de exclusão em que apenas os grandes clubes se beneficiam da economia do futebol. A economia do futebol está sendo, através da sua relação com a grande mídia e também com os grandes fabricantes de materiais esportivos, grandes marcas que lidam com essa parte do marketing esportivo, está, na verdade, através dessa associação, tornando o futebol brasileiro uma espécie de economia privada de elite, onde apenas esses grandes clubes têm vez, e apenas essas relações econômicas que eles estabelecem com essas grandes empresas geram riqueza. E acontece que o futebol brasileiro é muito maior do que isso. Ele é a imensa quantidade de clubes, a imensa quantidade de jogadores, a imensa quantidade de estádios, a imensa quantidade de centros de treinamento que estão se deteriorando pelo Brasil em todos os aspectos. Os clubes começam a não ter mais vez nesse futebol privatizado e elitizado, os jogadores começam a disputar vagas para trabalhar, para jogar futebol em locais cada vez mais concentrados, cada vez mais elitizados, assim como também todo o resto da economia do futebol, que vai junto com o esporte e que não é atividade esportiva. Vou falar algumas, por exemplo, a atividade têxtil e de produção de materiais esportivos, a atividade médica de prestação de serviços, todas a atividade também de produção de símbolos culturais e venda desses símbolos culturais através de produtos, marcas, não é verdade? Toda essa linguagem e essa cultura do futebol que hoje está sendo elitizada nos grandes clubes, nas suas relações com empresas que, nenhuma surpresa, em sua maioria são multinacionais e também financeiras, ou com muitas relações dentro do mundo financeiro. Então o futebol brasileiro, evidentemente, está sendo abocanhado por essa nova realidade elitista, privatista da economia brasileira. E reverter isto, ao menos em parte, é uma maneira de aproveitar inteligências coletivas através de uma ressignificação, de uma reinvenção da economia do futebol, usando os clubes que estão fora dessa nova economia elitista como novas unidades irradiadoras de riqueza, de maneira a transformar o futebol brasileiro num bem público, num bem que não é de propriedade pública, mas num bem de dinâmica pública, numa entidade que possa ser ao mesmo tempo esportiva, financeira, social, econômica, cuja apropriação das suas riquezas seja
pelas sociedades locais dos clubes onde dos municípios onde os clubes se inserem. Então vamos lá, é sobre isso o Brasil Razões para Acreditar de hoje. Eu vou tentar esboçar algumas possibilidades que eu consigo vislumbrar para tentar comunicar de maneira menos abstrata o que pode ser feito no Brasil inteiro, porque tem clube de futebol no Brasil inteiro, para beneficiar as sociedades locais usando esse patrimônio que são os nossos grandes, pequenos e médios clubes de futebol. Vamos lá. A primeira ideia mais óbvia, necessária para um clube de futebol é que o clube de futebol é um comprador de materiais esportivos. Isso é uma evidência, isso é uma obviedade, é só apenas a primeira das ideias. E aí, veja, todos os clubes hoje acabam, enfim, assinando contratos de fornecimento de material esportivo com empresas bem estabelecidas no ramo de confecção de materiais para atletas, para práticas esportivas, e a sua maioria hoje são multinacionais. Todos sabem, Adidas, Nike, Puma, etc. Acontece que os clubes menores são levados a assinar contratos com empresas de materiais esportivos menores, algumas delas são nacionais, mas também não chega a ser uma coisa muito interessante para as sociedades. Então, o aproveitamento da possibilidade de fornecimento de materiais esportivos, têxteis, etc., mesmo que seja para treinamentos, mesmo que seja como bem simbólico, se por acaso não for possível atender às normas técnicas das entidades esportivas, que se façam compras junto a empreendimentos coletivos de costura e têxtil, etc., das comunidades locais para treinamento, como bens simbólicos, como a camisa dos 50 anos do clube, não é verdade? A camisa especial assinada por um jogador, ou a camisa especial assinada por um grande artesão local, e outros produtos simbólicos da área têxtil que também podem ser objeto de uma coordenação entre clubes pequenos e médios e as suas populações locais, as populações dos seus municípios, no sentido de fazer essas populações serem produtoras de materiais têxteis, materiais esportivos, os mais variados, tudo que for possível, para que o clube possa usar as verbas que ele arrecada com a venda de direitos, etc., para irradiar riqueza através da compra de materiais esportivos e também de bens simbólicos dentro das comunidades. É preciso que as prefeituras entrem nessa jogada e organizem os empreendimentos coletivos e ajudem, junto com os clubes, nessa ponte comercial saudável entre o clube como irradiador de riqueza e as cooperativas, os empreendimentos coletivos das costureiras, dos artesãos, etc., no sentido de serem os ofertantes dessa nova relação de encadeamento econômico, isso apenas para começar. É óbvio que todo clube esportivo, atlético, principalmente do futebol, que é o maior caso no Brasil, é um grande demandante de serviços de alimentação. Então é evidente que os clubes precisam apoiar os comércios locais no sentido da compra de alimentos, apoiar as cooperativas locais no sentido da prestação de serviço de alimentos e também o mesmo vale para a área do transporte. É necessário que os clubes tenham logísticas, as suas logísticas sejam organizadas comunitariamente para que esse dinheiro que os clubes têm que gastar fique nas comunidades e vire renda, vire geração de riqueza local. Existe uma outra possibilidade muito afeita, principalmente a clubes médios que estão em situação de declínio, tem muitos no Brasil, em função do fato de que pelo futebol, tal como ele é hoje, eles não conseguem mais furar os bloqueios de ascensão dentro da economia do futebol. Existem altas possibilidades deles se tornarem prestadores de serviço, uma vez conveniados, né, de serviços médicos. É possível que clubes médios que ainda têm estruturas físicas relevantes, porém já não aguentam mais a disputar apenas no futebol a sua sobrevivência, porque não encontram mais tanto espaço, é possível que eles, então, se conveniem com faculdades de medicina locais na perspectiva de se tornarem uma espécie assim de laboratório da medicina esportiva, um laboratório da fisioterapia, uma espécie de centro prático, uma extensão das universidades, uma extensão das faculdades de medicina, para que eles então possam se tornar prestadores de serviço médico e educacional médico, tanto para as faculdades quanto para as populações locais. E, evidentemente, isso pode se tornar uma forma de educação profissional nas áreas de saúde, que são várias que o esporte é demandante,
para as populações locais. Então, evidentemente, existe uma economia esportivo-médica ou médico-esportiva que, se for abordada de maneira comunitária por clubes médios que hoje não têm exatamente a possibilidade de serem o que, por exemplo, o Flamengo é, o que o Atlético Mineiro é, o que o Grêmio é, mas que eles possam se tornar, através dessa economia médico-esportiva, alguma coisa mais relevante para as suas sociedades locais e, evidentemente, se beneficiar também desses convênios, dessas novas possibilidades de consorciar com o meio profissional médico, né, em toda a sua diversidade, não só apenas faculdades, mas conselhos médicos, clínicas, etc, etc, escolas de formação, etc. A outra coisa que eu queria apontar como possibilidade de conexão entre os clubes de futebol e novas economias reinventadas, é o uso da internet. O uso da internet, como todo mundo sabe, trouxe, né, várias revoluções econômicas pequenas. Elas são revoluções econômicas focalizadas, elas acontecem em diferentes nichos da atividade econômica. Só que no Brasil, o futebol não é um nicho, o futebol é um setor. O futebol pode ser visto como um setor econômico. Então veja, ao invés de a gente abrir a economia digital brasileira apenas para essas práticas de aposta, coisas que no fundo são restritas a pessoas que já têm dinheiro, são novas economias de elite operando dentro do futebol pela inserção digital, seria preciso que a economia digital do futebol ganhasse uma cara comunitária também. Que, portanto, os clubes conseguissem, através das suas potencialidades humanas locais, produzir material, conteúdos digitais e coordenar a veiculação desses conteúdos digitais através de uma associação entre eles, clube e sociedade local. Então, estou me referindo exatamente a quê? Ora, se existe a TV do Flamengo, a TV do Palmeiras, a TV do Corinthians, etc., por que não pode ter a TV daquele clube médio ou pequeno municipal que você ainda, né, todo mundo sabe que tem história, não é verdade? Que tem muita cultura, muito arquivo de informação, muito arquivo de imagem, muito arquivo de narrativas. Por que não pegar toda essa potencialidade cultural de memória, de história, que é enorme, que é todo o século XX, não é verdade? No desenvolvimento daquele futebol que, no fundo, nós gostávamos mais do que o futebol que nós temos hoje, produziu. Então, veja, as sociedades locais, os jovens locais, principalmente, que gostam de tecnologia da informação, sabem operar a tecnologia da informação, podem muito bem ser aproveitados pelos clubes na produção desses conteúdos em projetos culturais que vão virar depois, uma vez que eles alcancem robustez no ambiente digital, celeiros de produtos digitais e produtos físicos também. Os clubes podem formar e-commerces, marketplaces, como se diz na economia digital atual, daquilo que os seus arquivos empoeirados e das suas histórias que estão na memória das pessoas pode virar produto. Ou seja, uma grande série de entrevistas pode virar daí uma grande série de produtos, como, por exemplo, agendas, calendários, produtos gráficos os mais variados, produtos têxteis os mais variados, que deveriam ser produzidos, então, dentro das realidades econômicas preferencialmente coletivas locais e postos à venda para o Brasil e para o mundo a partir desse centro de conexão entre essa produção de memória e produto de memória, de cultura e de produto de cultura local e o mundo como consumidor da enorme massa cultural e de marca esportiva que o futebol gera em todos os lugares, não apenas no Brasil. Quem já viajou por aí pelo mundo já viu. Você passa pelo aeroporto de Madrid, por exemplo, onde eu já tive a oportunidade de estar algumas vezes, e o tamanho da loja do Real Madrid é uma enormidade, é um quiosque gigante, com todo tipo de produto feito, certamente em Madrid, por empresas madrilenhas ou espanholas, pois certamente produtos nacionais, para venda a preço muito, muito caro, aliás, para o turista. Não é verdade? Mas é um clube muito rico, você pode me dizer, claro, eles vão ter dinheiro para colocar um baita quiosque num dos aeroportos mais importantes da Europa. Eu sei disso, é evidente, assim como aqui no Brasil temos a mesma coisa feita pelos clubes grandes. Sim, tudo isso é verdade. Mas nada impede de usar a internet para que esses clubes menores consigam tanto gerar renda e gerar capacidades para si,
e se manterem e conseguirem voltar a ter uma certa dignidade na prática futebolística, na prática esportiva, como também para que eles possam utilizar esses nós, esses centros irradiadores que a internet possibilita você criar com baixíssimo custo, para serem mais ainda demandantes de produtos e serviços das economias locais e, portanto, virarem aquilo que eu acho que eles podem ser, que são centros irradiadores de desenvolvimento socioeconômico local, né, para as suas comunidades. E com isso, evidentemente, criar uma nova aliança das sociedades locais com seus clubes, porque isso, cara, a partir do momento que isso acontece, a relação subjetiva e sentimental que as sociedades locais passam a ter com os clubes de futebol locais é outra. Existe todo um novo valor aí a ser recuperado, a ser reinventado, não é verdade? E isso é uma das razões pelas quais eu coloquei aí na capinha desse vídeo uma imagem de um grande drible do Garrincha, uma fotografia linda do Garrincha driblando com aquela perna torta dele. Por quê? É no retorno a esse futebol que existe a possibilidade de criar uma nova economia do futebol, uma economia do futebol reinventada, que no fundo não é uma economia só do futebol, é uma economia social, dinâmica, que pode gerar riqueza não para essas elites, né, em que se tornaram, elites corporativas em que se tornaram os grandes clubes de futebol, mas para estes menores, essas entidades menores do futebol brasileiro que são históricas, são importantes, não devem e não podem morrer, e as suas comunidades locais. Isso é de máxima importância. Então o clube como centro irradiador de riqueza comunitária esse tema da série Brasil, Razões para Acreditar, que eu gostaria de trazer nesse domingo para você. Especificamente no domingo, falar de futebol é uma coisa interessante, porque todo mundo, no fundo, como diz aquele samba antigo do Milton Nascimento, né? Brasil está vazio na tarde de domingo, especialmente na tarde desse domingo, né? Que nós estamos no lockdown. Está vazio sim, mas todo mundo está pensando no futebol, não é verdade? Procurem essa música do Milton Nascimento. É outro ponto também que se pode pensar, como a relação entre o futebol e as artes sempre foi muito profícua, muito produtiva, não é verdade? E hoje deixou de ser. O futebol já não é mais aberto às artes populares. Ele pode voltar a ser aberto a todas as artes populares. E as artes populares, portanto, se beneficiarem desse que é um grande trator, não é verdade, da economia brasileira, porque concentra muita atenção e tudo que concentra muita atenção numa sociedade tem muito valor. Então era isso, pessoal. O Brasil, Razões para Acreditar tem essa missão. Né? Apresentar possibilidades, fazer você vislumbrar possibilidades. De quê? De possibilidades reais de desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Nosso país não está perdido, nosso país não está largado, ele não morreu. Ele apenas passa por um momento de ataque econômico em que os grandes poderes econômicos tentam se concentrar, tentam fazer uma acumulação inédita de capital, uma acumulação inédita de renda dentro das nossas estruturas. Cabe a nós apontar alternativas e criar espaços novos, além, obviamente, de combater aqueles espaços que estão produzindo esse mal que nos atinge a todos, ou a maioria de nós, não é verdade? Porque quem não está dentro desses esquemas de elite acaba que é excluído. E vai se criando esse enorme fosso social que hoje está crescendo naturalmente e que tem no futebol a sua expressão. Esse mesmo fosso futebolístico que faz com que apenas uns poucos clubes possam ser campeões de fato no futebol importante hoje, né? A maioria está relegada a um 15º plano desimportante e apesar de serem clubes históricos que jamais deveriam passar pela situação que estão passando, estão aí se deteriorando e provavelmente, se nada for feito, vão acabar. Não é verdade? Porque ninguém aguenta sustentar essas operações caras do futebol de elite sem ter retorno. Vão acabar. E ninguém quer que esses clubes acabem. Né? O Brasil todo perde se esses clubes acabarem. Então é isso, pessoal. Para terminar, uma última nota, dizer que o projeto Revolução Industrial Brasileira precisa do seu apoio, principalmente porque não se trata apenas de defender a indústria, apesar do nome Revolução Industrial Brasileira. Por quê? Porque uma Revolução Industrial Brasileira não é uma revolução só da indústria como manufatura. É uma revolução dos modos de pensar, a maneira de trabalhar e produzir no Brasil. Os melhores modos de produzir e trabalhar num país complexo, cheio de problemas como o que nós temos, são aqueles modos que são industrializantes de todo tipo de atividade. Exatamente tudo que eu disse aqui agora
nesse episódio do Razões para Acreditar é a industrialização pequena, em pequena escala, do futebol brasileiro para que ele não morra. É preciso que ele se industrialize como atividade manufatureira ou não manufatureira, digital ou física, tudo isso não importa, tudo isso é a superfície. Lá na profundeza da situação, da questão, nós temos que pensar maneiras de criar economias encadeadas reais de produção associadas ao futebol. Isto é uma industrialização do futebol. E é por isso que a Revolução Industrial Brasileira, que pensa o Brasil como um todo dessa maneira, ampla, industrializante no maior sentido da palavra, e, portanto, quer trazer esperança de geração de desenvolvimento para nós todos, é que eu peço seu apoio. Clica aí abaixo no Apoia-se, para que a gente possa levar adiante esse projeto e que, poxa, por favor, a gente consiga salvar esse país da miséria que está sendo, né, construída para a maioria de nós, que você sabe disso, no fundo, se você está aqui assistindo meus vídeos, sabe disso. Gente, obrigado, esse foi o episódio 2 da série Brasil, Razões para Acreditar. Domingo que vem tem mais. Um abraço, até lá.